Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Era importante que nós conseguíssemos falar algumas palavras sobre um novo ato normativo que acabou de ser disponibilizado na Corregedoria Nacional de Justiça. É o provimento número 81 de 2018 do CNJ, né? E ele trata sobre a renda mínima do registrador civil de pessoas naturais. Falou que é registrador civil de pessoas naturais, temos que falar sobre o assunto, tá? Então, norma nova e que traz novidades, independente se são boas, se são ruins, e a respeito de registro civil de pessoas naturais, nós temos que fazer comentários e vamos tentar fazer isso sempre que for possível, tá? Ô, gente, essa nova norma, ela implementou aí uma renda mínima para o registrador civil de pessoas naturais. Para alguns estados isso não é novidade, nós temos vários estados no Brasil que recebem complementação de renda mínima e aí através dos fundos que são administrados pelos tribunais de justiça, os fundos de compensação da gratuidade, né, nos estados em que eles são administrados pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça em vários deles, né, faz complementação já de renda mínima, mas essa não é uma realidade em todos os estados. Então, esse provimento, na verdade, trouxe aí a necessidade de que tenha uma renda mínima, ou seja, um rendimento mínimo para que se garanta a existência de registrador civil, no mínimo em cada sede municipal. E nos municípios que têm grande extensão territorial, também em cada sede distrital. Ou seja, nos municípios pequenos em sentido territorial mesmo, de espaço, de extensão. Nesses municípios, basta que se tenha pelo menos um, né? E aí nessa situação as pessoas não têm que se deslocar de forma muito importante para que se alcance o serviço de registro civil, mas quando ele tem uma extensão muito grande, para que as pessoas não tenham dificuldade em se deslocar, para que se tenha esse serviço mínimo de registro civil de pessoas naturais, garante-se também pela lei um serviço de registro civil em cada distrito desse município, tá? E aí, olha só, qual que seria o objetivo maior, assim, desse ato normativo, né? Além de permitir que exista, que permaneça um registrador civil da forma como a lei delimita os parâmetros mínimos aí. Além disso, gente, por que tem que ter uma renda mínima para poder trazer essa garantia? Por quê? Primeiro, porque precisa que o serviço tenha padrões mínimos de qualidade e, para isso, claro, nós temos que ter meios financeiros para sustentar esse padrão de atendimento. Não é? Nós temos que ter meio de manter um serviço de registro civil de portas abertas. Realmente, isso tem um custo elevado e de acordo com cada circunstância, com cada realidade, né, do local, nós temos custos realmente mínimos. Menos do que isso não dá para manter. E o registrador que está ali fazendo o serviço para o Estado, independente se ele é delegatário, se ele é interino, ele não tem obrigação nenhuma, claro que não, né, de tirar dos seus meios, do seu patrimônio, meios para manter o serviço de registro civil aberto, claro que não, pelo contrário, ele está exercendo um trabalho e constitucionalmente ele tem direito de receber remuneração pelo seu trabalho. Então, além desse fundo garantir aí uma renda mínima, no sentido de rendimentos para o registrador, ele tem que garantir também os custos, né, de manutenção desse serviço de registro civil. E aí tem um considerando aqui que fala de forma bem resumida tudo isso que eu acabei de dizer. Olha, considerando a necessidade de proporcionar a melhor prestação de serviço à população, de garantir a presença do serviço registral de pessoas naturais em todos os locais exigidos por lei, bem como de garantir a economicidade, a moralidade e a proporcionalidade da remuneração dos registradores civis das pessoas naturais, considerando a existência de delegatários e de interinos no exercício da titularidade das serventias extrajudiciais de registro civil de pessoas naturais. Tá? Então, ou seja, visando atender a esse mínimo, né, que está dizendo aqui nesse considerando, para que, atendido esse mínimo, seja possível manter aberto o serviço de registro civil, que é o considerando anterior, de acordo com o que determina a lei. Então, esse provimento vem a garantir que se tenha um rendimento mínimo para os serviços de registro civil de pessoas naturais do país inteiro. E aí, como que isso vai ser
realizado, com que fundos, com que recursos que isso aí vai ser feito e quais serão os valores. Isso é que o provimento vai disciplinar. Então, veja só, primeiramente, em relação aos recursos, ele fala que eles são provenientes dos fundos criados nos estados que estejam vinculados aos tribunais de justiça, né, que já fazem complementação de renda, que é o que a gente falou no início, mas também daquele valor da diferença do rendimento dos interinos em relação ao teto constitucional de remuneração do ministro do Supremo. Então, os recursos serão provenientes, né, tanto desse valor aí da diferença do teto constitucional para o valor efetivamente arrecadado pelo Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais e das outras especialidades, e aí o provimento é claro nesse sentido, que a diferença do teto vai abranger todas as especialidades e não só o que for auferido em termos de registro civil de pessoas naturais, tá? O fundo, então, para que se recolha esses recursos, né, vai ser composto também dessa diferença do teto, que será considerado aí como recurso também o que for recolhido de outras especialidades e não somente de serviços de registro civil de pessoas naturais, né? Então, seria essa diferença dos fundos e também aqueles fundos que são que já são competentes, que já fazem complementação de renda mínima nos termos do que a gente falou no início aqui, desses comentários, tá? E aí sempre, gente, como sempre, toda norma do CNJ tem que ser focada nesse sentido e também porque são os princípios que regem a nossa atribuição, não é? O último considerando, que é muito importante, considerando os princípios da supremacia do interesse público, da eficiência, da continuidade do serviço público e da segurança jurídica, né? Então, gente, muito importante, primeiro, que essa renda mínima é para registradores civis de pessoas naturais. Não se fala em outras especialidades, né? Está falando do registrador civil de pessoas naturais. Muito possivelmente porque são serviços de menor rentabilidade, não é? E eles estão mais capilarizados e quanto mais distante, quanto mais a localização a localidade for um município muito pequenininho, né, ou um distrito com pouca população, que é o que conta para definir aí a renda do registrador civil, número de população e localização, então, ou seja, distante com pouca população, vai ter renda provavelmente insuficiente para esses mínimos aqui que esse provimento está determinando, que é a remuneração do registrador com todos os custos do serviço. Tá? Então, aí dentro disso, definiram possivelmente pelos registradores civis de pessoas naturais que são os serviços que estão mais afetos a isso e principalmente, tem-se sempre que salientar isso, os registradores civis de pessoas naturais, eles não são apenas os menores e mais passíveis de serem deficitários, né? Eles também cumprem aí uma cota de gratuidade gigantesca em função de ser um serviço público que está garantido pela lei como serviço necessário ao exercício da cidadania. Registro de nascimento e de óbito, nós não podemos cobrar absolutamente nada. Aos declaradamente pobres, nós também não podemos cobrar emolumentos. Então, diante dessa situação, o Estado tem que nos garantir, de acordo com o que está estabelecido na Lei 10.169, tem que nos garantir fonte de recursos. Então, esse provimento 81, ele está aí em consonância com a Lei 10.169 como um ato normativo, né, que está sendo uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de propiciar que seja cumprida aí a Lei 10.169 no sentido de garantir remuneração mínima e custo mínimo, né, e reposição dos custos mínimos para o registrador civil ter condição de manter a sua atividade, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, no artigo 2º, que a finalidade é garantir a presença do respectivo serviço registral em toda sede de município, aqui está de municipal, é um erro material, né? Então, em toda sede municipal ou em toda sede de município e nas sedes distritais nos municípios de significativa extensão territorial, assim considerado pelo poder delegante, tá? Então, todas, como foi dito aqui logo há pouco tempo, como nós dissemos, né, nesse comentário, esse atendimento mínimo no município ou em cada distrito, nos municípios grandes, nessa situação, nós teríamos que ter
em cada distrito desse aí uma sede de serviço de registro civil, e isso custa. E o registrador tem direito constitucional à sua remuneração. E o que a gente está observando é que não necessariamente isso está acontecendo. Na maioria, pelo menos em Minas Gerais, que é onde eu tenho maior conhecimento tanto da realidade dos registradores, como da quantidade de cartórios, da realidade das rendas. E, pelo menos em Minas Gerais, a maioria dos registradores não tem remuneração decente. E, para falar a verdade, uma parcela enorme não tem condições de arcar com os custos do serviço. Quem diria falar em remuneração, né? E isso aí, claro, né, gente, não está correto. Então, o provimento estaria aí trazendo, sim, um mínimo de dignidade se ele cumprir aí o que ele está se dispondo a cumprir, tá? Outra situação importante que nós não podemos deixar de observar é em relação ao artigo 4º, que fala que o interino ele tem que receber no mínimo 50% do valor do delegatário, gente. Então, significa que o titular, né, aquele delegatário concursado ou efetivado, né, antes da Constituição, essas pessoas receberão um valor, e o valor de quem é interino, ou seja, quem está ali provisoriamente aguardando que o titular passe pelo concurso e escolha por esse serviço, né? Nessa situação, esse interino não pode receber menos do que 50% do valor que será destinado para os delegatários concursados ou efetivos, tá? E aí, esse valor da renda mínima, nesse mesmo artigo 4º, tem uma consideração que é sempre importante quando se fala em valores e em ressarcimento de valores que tem um critério muito subjetivo, como são esses os casos aqui, não é? Ele pode ser majorado ou reduzido para manter o equilíbrio econômico-financeiro, claro, do fundo. Se não tem recursos, tem que ser de acordo com os recursos. E aí, essas regras aí de valores, da forma de distribuição, pelo que o provimento diz aqui, elas serão feitas por cada Tribunal de Justiça de cada estado a que se referir o Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais, né? Onde estiver sediado o serviço, tá? E aí, quem vai instituir o valor da renda mínima? Como que vai ser feito esse cálculo para saber que valor mínimo arcaria com todos os custos desse serviço e, ao mesmo tempo, remuneraria o registrador civil? É uma situação bastante complexa. Então, quem fará o cálculo de qual que seria a renda suficiente para suprir essas duas questões, custo mais remuneração, será cada Tribunal de Justiça. Nós não podemos imaginar que o CNJ possa fazer isso, que ele possa estabelecer um valor mínimo em nível nacional. São realidades totalmente diferentes, né? Tem estados em que o custo de vida é de uma forma, em outros totalmente diferentes. O nível de dificuldade e custo de um registrador se deslocar em determinados estados são de uma forma, em outros, em grandes centros, é de uma maneira diferente. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Os custos são diferentes e aí esse valor tem que ser definido por quem tem conhecimento mesmo das diferenças, das especificidades de cada estado. Então, quem vai definir qual que vai ser esse valor, como que vai ser esse funcionamento, vai ser o próprio Tribunal de Justiça do Estado em que estiver sediado aí o Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais. E aí, lembrando que nós já comentamos lá no início, cada Tribunal de Justiça vai ter 90 dias para implementar isso aí, tá? Então, ou seja, daqui a 90 dias nós teremos novidades já em prática em relação ao Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais e, quem sabe, trazendo mais dignidade para o serviço que é tão importante, para um serviço que é tão básico para toda a sociedade. Não é isso mesmo? Pessoal, então nós ficamos por aqui. Traremos mais novidades aqui no nosso site, no nosso canal, assim que a gente tiver novos comentários a respeito desse e de outros assuntos que sejam importantes para o Registro Civil de Pessoas Naturais, tá bom? Beijo carinhoso para vocês, gente, e até a próxima oportunidade.